Mazaropianos, vocês sabiam que Mazzaropi foi transformado em histórias em quadrinhos na década de 50 e 60? Vocês não sabiam? Então, venha comigo depois da claquete. Mazzaropianos! Banco 6? Hoje eu falarei sobre as histórias em quadrinhos de Mazzaropi, que fez muito sucesso na década de 50 e 60. E essa é uma curiosidade que muitos mazzaropianos ainda não conhecem, e eu estou trazendo para você esse fato agora, mostrando curiosidades e detalhes desse lançamento das histórias em quadrinhos do nosso eterno Jeca Mazzaropi, que jamais... Vou falar mais uma vez bem devagar. Jamais mostrarão para vocês em qualquer outro lugar. E eu me basearei neste livro aqui, Mazzaropi, uma antologia de risos, do grande Paulo Duarte. E mais uma vez eu digo aqui, Paulo Duarte foi o responsável por digitalizar as velhas fitas em DVD. E graças a ele, outras gerações poderão assistir o nosso Jeca Mazzaropi para todo sempre. Esse modelo de negócio do Mazzaropi, na verdade, era muito simples. Agora, a mágica, o segredo que só ele sabia, é como que ele conseguia transformar um circuito que se resumia a 25 salas, ou seja, 25 cópias, gerar um público pagante sempre acima de 3 milhões e às vezes acima até de 5 milhões. As pessoas que vieram depois dele, os Trapalhões, a Xuxa, por exemplo, sempre trabalharam com um número de salas muito maior. A Xuxa chegou a lançar o filme dela em 600 salas, para conseguir aí menos da metade do que o Mazzaropi conseguia com 25. E isso levando em consideração que tanto os Trapalhões quanto a Xuxa tinham o aparato da Globo para divulgar o trabalho deles e os filmes que eles faziam para o cinema. E o Mazzaropi, por sua vez, contava só com boca a boca. E antes de começar, Mazzaropiano, só peço para vocês metralharem sem dó o like aí embaixo e se inscrever no canal aqui também, para dar relevância aos meus vídeos que toda semana eu trago para vocês falando sobre Mazzaropi. E também, se você quiser me ajudar a se inscrever no meu outro canal chamado Cortes do Coisa de Jeca, também agradeço de antemão, pois nesse outro canal eu posto vídeo curtinhos, por sinal, para as pessoas que ainda não conhecem o canal aqui no Coisas de Jeca. E se você quiser colaborar com o canal aqui com qualquer valor, já será de grande valia. Não importa o valor que você possa colaborar, com qualquer valor, isso já me incentivará a pesquisar muito mais e a comprar muito mais essas publicações raríssimas e antigas sobre o nosso Jeca Mazzaropi, que ninguém mostrará para vocês jamais. Nem a mídia brasileira, nem instituições e principalmente museus nunca mostrarão para vocês o que eu mostro aqui. Mas nem Reza? Um fato saborosamente curioso e conhecido de muita pouca gente é que Mazza foi até tema para histórias em quadrinhos sobre as aventuras do Jeca. Tratava-se de trabalho realizado pelas mãos de artistas renomados e a publicação era distribuída por uma das maiores editoras de quadrinhos dos anos 50 e 60, a paulista Editora La Selva, que ficaria conhecida por seus gibis de terror. Circulavam com seu selo nada menos que 28 títulos, com tiragem total próxima de 2 milhões de exemplares por mês. Entre suas mais bem-sucedidas séries estavam as das duplas de palhaços de circo e da TV, Fusarca e Torresmo, Arrelia e Pimentinha, e Fred e Carequinha, e dos comediantes de cinema Oscarito e Grande Otelo. Até o Oscarito e Grande Otelo foram transformados em histórias em quadrinhos mazzaropianos. Por duas vezes, Mazzaropi
foi tema de histórias em quadrinhos. A primeira de 57 a 58, quando circulou a primeira série das famosas revistinhas em formato americano, a metade de um tabloide. O primeiro número, que trazia as historinhas Mazzaropi vai à cidade e Caipira Atômico, foi publicado em julho de 1957, inaugurando assim os causos apelidados na ocasião de Caipiradas em Quadrinhos. E nos 13 meses seguintes foram lançadas 14 edições de 32 páginas cada, todas elas com as capas desenhadas com os traços inconfundível e genial do renomado artista Jaime Cortez, responsável pela criação de alguns dos melhores cartazes do cinema brasileiro, alguns deles para o próprio Mazzaropi. Pena que o filme que eu mais gosto da primeira fase do Mazzaropi, que é o Candinho, que para mim foi o laboratório para ele criar e lapidar seu Jeca no cinema, e não o noivo da girafa, como muitos aqui desses livros aqui atrás sobre o Mazzaropi disseram. No meu ponto de vista, foi o pior cartaz já feito do Mazzaropi. A segunda série de revistas em quadrinhos do Mazzaropi foi lançada em dezembro de 1965 e durou até agosto de 1967, com 20 edições, sendo que 14 podem ser consideradas apenas relançamentos, que não obedeciam à ordem original de numeração. As 6 edições diferenciadas tiveram capas criadas pelo artista Isomar Guilherme. Os roteiristas das duas séries foram, além de Isomar Guilherme, Alberto Maduar, o mesmo que daria nomes em português a boa parte dos personagens, dizem no Brasil. O homem fez história, hein? Flávio de Souza e Cláudio de Souza. As histórias foram desenhadas por Queiroz, Messias, Sérgio Lima, Luiz Webster, Ailton Tomás, Ângelo Nunes e Isomar. Inusitadamente, em maio de 67, foi lançada uma única vez uma edição extra em forma de coletânea e com capa exclusiva sob o título Mazzaropi e Abbott Costello. Todas essas publicações divulgadas à época como a mais querida revista cômica do Brasil representam um item raríssimo e muito disputado entre os colecionadores e aficionados por quadrinhos nacionais. Realmente esses quadrinhos do Mazzaropi são raríssimos e praticamente só colecionadores de verdade têm os últimos exemplares existentes. E para vocês terem ideia, olha como é que era os quadrinhos de Mazzaropi. Os desenhistas se baseavam nas fotos originais tiradas do Mazzaropi e desenhavam as capas. Eram muito legais mesmo essas capas. A edição extra que foi lançada do Abbott Costello, número 7, 58, junho de 58, aqui embaixo, as capas eram muito bem desenhadas. Os traços eram muito bonitos. A série 2, que foi lançada depois, nos anos 60. E a edição número 1, que Mazzaropi foi lançado nos anos 50, um colaborador aqui do canal chamado Derek, que mora em Minas Gerais, ele tem um exemplar facsímile da primeira edição de 1957. E aqui está a capa colorida dele. E a história em quadrinho do Caipira Atômico, para vocês verem como era os traços dessa história em quadrinho, que jamais mostrarão para vocês. Aqui o Caipira Atômico. Os traços eram muito bem desenhadinhos. Era tudo preto e branco. Mazzaropi pescando aqui embaixo. E vinha até uma página para colorir o Mazzaropi. Depois eu vou tratar essa imagem. Eu vou deixar para download para quem quiser baixar e imprimir na impressora. Dá pra criançada pintar depois. Interessante pra quem não é dessa época, eram as propagandas. Assegure seu futuro estudando por correspondência no Instituto Universal Brasileiro. Pra quem acha que é mentira, o Instituto Universal Brasileiro está aqui. A propaganda tinha de tudo: contabilidade prática, eletrotécnica, desenho arquitetônico, desenho mecânico, rádio, televisão, transistores e corte e costura. Tudo via carta, rapaziada do céu. Essa época não existia internet não, hein? Por isso eu digo, hoje em dia, não estuda e não aprende quem não quer.
e vou mostrar para vocês nesse exato momento umas capas coloridas que vocês viram aqui no livro, mas agora mostrarei para vocês em cores, que eu achei no site guiadosquadrinhos.com, que é o maior site sobre quadrinhos do Brasil, que tem várias publicações e de quadrinhos antigos e raros. O Mazzaropi aqui com os fantasmas, o Mazzaropi com o burrinho, a edição 12, muito bacana o traço, do Jaime Cortez também, grande Jaime Cortez. A edição 4 do Jaime Cortez também, os traços, muito bacana. Essa número 20 já era traços do Isomar, já era outro desenhista. Essa do Mazzaropi número 16 também era traços do Jaime Cortez. Essa edição número 3, também traços do Jaime Cortez. E tempo atrás eu mostrei para vocês uma matéria de uma revista antiga que eu tenho em meu acervo, que é justamente essa revista aqui, ó, da Cinefan do Rio de Janeiro, que falava justamente sobre os artistas do cinema internacional e também nacional. E é de maio de 57. E essa foto de baixo que eu achei interessante e mostrarei novamente para vocês, que falava da matéria sobre o Mazzaropi. Essa foto do Mazzaropi assinando o contrato e fechando os últimos preparativos com Pascoal La Selva, que era o dono da editora La Selva, antes do lançamento das histórias em quadrinhos. Mazzaropi e Pascoal La Selva, diretor da editora La Selva, ultimam os preparativos para o lançamento da revista em quadrinhos Mazzaropi. Olha o Pascoal La Selva, que foi a pessoa que encabeçou a ideia de lançar os quadrinhos do grande Jeca Mazzaropi. E essa semana eu comprei uma história em quadrinho também do Mazzaropi, que estava à venda em um site de compras online. E pesquisei e fiquei olhando. Falei, será que é real? Será que não é? E chegou para mim essa semana. E é exatamente este exemplar. Mazzaropi e a Granfina, que é uma das histórias. Leiam aqui embaixo, que está escrito Seleções Juvenis Mazzaropi. Só que simplesmente não tem capa. Podem ver que não tem capa. Frente e verso. A primeira história é O Caipira e a Granfina. História de Alberto Maduar, desenho de Sérgio. A segunda história é O Primo do Mazzaropi, podem reparar, os traços muito bacana. E a historinha Mazzaropi em O Centenário do Rio Seco. E pesquisando nesse site guiadosquadrinhos.com, descobri que simplesmente eu tenho em mãos a edição número 5 das Seleções Juvenis de Mazzaropi, ou seja, é um exemplar original, só que tá sem capa. E a capa é exatamente essa, publicada em dezembro de 57 da editora La Selva. Exatamente aqui marcando as histórias que estão nessa revista que eu tenho: O Caipira e a Granfina, O Primo do Mazzaropi, Que Animal e Centenário do Rio Seco. E podem reparar, mazzaropianos, aqui embaixo no editorial dessa revista está escrito assim: ano número 4, número 153, dezembro de 1957. Aqui está o valor que é embaixo, número avulso 7 cruzeiros e assinatura de 12 números, ou seja, uma revista por mês custava 84 cruzeiros, mazzaropianos. Tem exatamente uma história em quadrinhos original do Mazzaropi. Mostrarei tudo para vocês agora. Isso museu nenhum mostrará para vocês jamais. Jamais. A não ser através do vidro onde estão expostos as histórias em quadrinhos que o Museu Mazzaropi possui. Aqui estou mostrando como era dentro de uma revista dessa original. Repito, esta revista que eu estou em mãos é a edição número 5 das Seleções Juvenis de Mazzaropi. Estou mostrando para vocês integralmente. Essa história em quadrinho do Mazzaropi com a Granfina conta a história de uma Granfina que estava sem o que fazer na casa. Ela pega o carro e simplesmente vai até o campo para se distrair e conhece o Mazzaropi. E ele simplesmente fala para ela que ele precisa de uma espingarda nova. E ela, por diversão, leva o Mazzaropi até a sua mansão, dá uma espingarda nova e começa a mostrar para os amigos Granfino, o Jeca, por achar engraçado ele.
Só que Mazzaropi dá um tiro na pele em que uma granfina amiga da outra granfina estava na festa, descobre que a pele é de gambá. O pai da moça, a granfina, vendia e o pai da moça entra em falência. E nessa parte, Mazzaropi fica famoso, assina contrato com o Canal 7. Pra quem não sabe, o Canal 7 da época era a Record, ganhando 200 mil cruzeiros por mês. E no final ele dá algum dinheiro que ele ganhou para a granfina, pois ela estava pobre. E aqui o primo do Mazzaropi, ele tá conversando com o primo dele, que eles trancaram a porta e não conseguem entrar, que tá um frio fora da casa. Eles estão matutando como entrar dentro da casa. Daí eles resolvem contar mentira um com o outro e a porta não aguenta, estoura sozinha. Eles entram na casa. Eita, essa historinha de uma página só, falando que animal, que a hiena, que Mazzaropi cuida no zoológico, está triste, só chora, e ele quer se divertir, a hiena. No fim, ele leva o elefante para divertir, o elefante fica bravo e bate na cabeça do Mazzaropi, e a hiena começa a dar risada. Já fazendo alusão ao filme O Noivo da Girafa, hein, que já havia sido lançado. Aqui a historinha é um centenário, que conta a história da vila que o Mazzaropi morava, e eles entram em discussão para saber quem foi o primeiro pioneiro da vila onde Mazzaropi morava. E aí tem briga, confusão. Olha os traços que era feito na época, era muito bem desenhado, muito bem desenhadinho mesmo. Daí eles descobrem que foi um antepassado de Mazzaropi que descobriu a vila. E como eles não têm a foto do antepassado do Mazzaropi, eles fazem o monumento em homenagem ao... Ai, meu Deus. Eles fazem homenagem ao antepassado do Mazzaropi, que é o fundador da vila, chamada Rio Seco, e fazem um monumento de pinga, pois era um pau d'água o antepassado do Mazzaropi. Eita, nós, ó. Conhecido como Mazzaropeira. No fim eu acabei comprando uma revista original. Quem diria, hein? Esse HQ é original e está exatamente com as 34 páginas. Só tá faltando a capa e a contracapa. Me venderam querendo passar a perna. No fim, descobri que tem um original raríssimo em mãos. E eu acabei de mostrar para vocês inteiro aqui. Por quê? Porque simplesmente eu não tenho rabo preso com ninguém. E aí, Juca, quer falar a respeito sobre esse vídeo de hoje? Pula pra cá, rapaz! Para de ficar arrumando esse covo feito de bambu aí, rapaz do céu. Pra caçar lambari, chimborê, cará, tambiú, bananinha, piavinha pequena. Tá muito frio pra querer ir no rio pescar, rapaz. Pula pra cá, homem do céu! Mazzaropianos, voltei finalmente aqui no canal Coisas de Jeca, porque o ordinário do Taraíra não me chamou no último vídeo, mas estou de volta. Eu fiquei muito feliz do Taraíra ter comprado uma história em quadrinho original que foi lançado do Jeca Mazzaropi nos anos 50, e por ser um item muito raro e muito curioso que eu só tinha visto lá no Museu Mazzaropi através dos vídeos, mas o Jeca Mazzaropi era muito famoso e até historinha em quadrinho a turma fez com ele, e era muito famoso mesmo. Francamente, se lançasse hoje em dia, eu faria uma assinatura só para ter todos os exemplares que fossem lançados sobre o Jeca Mazzaropi, e eu tenho certeza que a turma fã de Mazzaropi e os Mazzaropianos que existe por aí comprariam também. E tenho dito... Juca, realmente eu estou muito feliz de ter adquirido esse HQ do Mazzaropi. Tentaram me passar a perna, mas eu descobri, pesquisando, que é a edição número 5, original de época. Não é facsímile, e isso me deixou muito feliz, pois é um dos itens mais raros que eu tenho na minha coleção sobre o Mazzaropi, e isso realmente é uma coisa extraordinária para mim. E também concordo com você, hein, Juca, sabe por quê? Porque se relançassem os HQs, eu também compraria todas as edições, sem pestanejar.
E mais uma vez, Mazaropianos, agradeço pela sua audiência e também pela sua paciência por ouvir o que eu falo semanalmente aqui sobre o nosso eterno Jeca Mazzaropi e também baseado em minhas pesquisas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Muito obrigado por tudo, Mazaropianos. E mais uma vez eu peço para vocês metralharem o like embaixo para dar relevância aos meus vídeos aqui no canal. Muito obrigado, Mazaropianos. E como sempre digo, e jamais deixarei de dizer... Sartemo de banda! Jogaram fora os baixeiros, precisa uma paia grossa pra ficar meio maneiro.